Capítulo 7. A queda. Seria em vão tentar explicar o horror com que mesmo hoje me recordo do que aconteceu naquela noite. Não foi um terror transitório, como o que acontece com um sonho que deixa um rastro atrás de si. Ele pareceu aumentar com o tempo, comunicou-se com o quarto e com a própria mobília que cercara a aparição. No dia seguinte, não pude suportar ficar sozinha nem por um momento. Eu devia ter contado a papai por dois motivos opostos. Por um lado, achei que ele riria da minha história, e eu não poderia suportar ser tratada como uma piada. E por outro, achei que ele poderia pensar que eu fora atacada pela misteriosa doença que invadira nossa região. Eu mesma não tinha tais ilusões, mas como fazia algum tempo que ele era quase um inválido, tive medo de alarmá-lo. Eu estava bastante confortável com minhas gentis acompanhantes, Madame Perrodon e a vivaz Mademoiselle de La Fontaine. As duas perceberam que eu estava nervosa e contei a elas o que o meu coração pensava. Mademoiselle riu, mas achei que Madame Perrodon pareceu preocupada. A propósito, disse Mademoiselle rindo, o caminho das limeiras atrás da janela do quarto de Camila está assombrado. Bobagem, exclamou Madame, que provavelmente achava o tema bastante inoportuno. Quem contou essa história, minha querida? Martin disse que veio até aqui 2 vezes antes do amanhecer, quando aquele velho portão do jardim estava sendo consertado, e 2 vezes viu uma figura feminina andando pelas limeiras. E devia mesmo, enquanto houver vacas para ordenhar nos campos do rio, disse Madame. Me arrisco a dizer que sim, mas Martin escolheu ficar assustado e nunca vi um tolo mais amedrontado. Você não deve dizer uma palavra sobre isso a Camila, porque ela pode ver aquele caminho da janela do seu quarto, intervi, e ela é, se isso for possível, mais covarde do que eu. Aquele dia, Camila desceu do quarto bem mais tarde do que de costume. Fiquei tão assustada a noite passada, ela disse, assim que estávamos juntas. Eu tenho certeza que teria visto algo horrível se não fosse por aquele amuleto que comprei daquele pobre corcunda que chamei de nomes tão horríveis. Sonhei que havia algo preto ao redor da minha cama e acordei completamente horrorizada. E realmente pensei por alguns segundos que vi uma figura negra perto da lareira. Mas tateei o travesseiro buscando o amuleto e no momento que meus dedos o tocaram, a figura desapareceu. E tive certeza que se não estivesse comigo, algo assustador teria aparecido, ou talvez me atacado, como aconteceu com aquelas pobres pessoas que ouvimos falar. Bem, ouça-me. Comecei e contei minha aventura, e ela pareceu horrorizada ao ouvi-la. E você tinha um amuleto com você? Ela perguntou ansiosa. Não, eu o coloquei em um vaso de porcelana na sala de estar, mas certamente o levarei comigo essa noite, já que tem tanta fé nele. Depois de tanto tempo, não posso dizer, ou mesmo compreender, como superei o meu horror a ponto de poder dormir sozinha no meu quarto aquela noite. Lembro-me distintamente de prender o amuleto no travesseiro. Adormeci quase imediatamente e dormi ainda mais profundamente que o usual, a noite toda. Passei a noite seguinte do mesmo modo. Meu sono foi deliciosamente profundo e sem sonhos. Porém, acordei com a sensação de lassitude e melancolia. Eu lhe disse Camila quando descrevi meu sono tranquilo. Eu mesma dormi deliciosamente noite passada. Prendi o amuleto ao meu peito, perto da minha camisola. Eu estava muito longe, noite passada. Tenho certeza que foi tudo imaginação, exceto os sonhos. Eu costumava achar que os espíritos malignos criavam sonhos, mas o nosso velho médico disse que não era assim. Só uma febre passageira ou algum tipo de desconforto, ele disse, bate a porta, e não sendo capaz de entrar, vai embora, deixando aquele alarme. E o que você acha que é o amuleto? Perguntei. Ele foi fumigado ou imerso em alguma droga. É um antídoto contra a malária, ela respondeu. Então ele age somente no corpo?
Certamente. Você não supõe que os espíritos do mal tenham medo de pedaços de fita ou dos perfumes da loja de um droguista, certo? Não. Essas aflições, vagueando pelo ar, começam afetando os nervos e então infectam o cérebro. Mas antes que possam tomá-la, o antídoto as repele. Tenho certeza de que foi isso que o amuleto fez por nós. Não é nada mágico, é simplesmente natural. Eu teria ficado mais satisfeita se pudesse ter concordado de verdade com Camila, mas fiz o melhor que pude e a impressão perdeu parte da sua força. Por algumas noites, dormi profundamente, mas mesmo assim, sentia todas as manhãs a mesma lassitude e era dominada o dia todo pela languidez. Eu me sentia mudada. Uma estranha melancolia estava me dominando. Uma melancolia que eu não podia interromper. Comecei a ter vagos pensamentos sobre morte e a sensação de que eu estava afundando, não de todo indesejável, tomou posse lentamente de mim. Se era triste, o estado de espírito que ela induzia também era doce. O que quer que fosse, a minha alma aceitava. Eu não admitia estar doente. Não consentiria em contar a papai ou chamar o médico. Camila tornou-se mais devota a mim do que nunca. Suas estranhas explosões amorosas de adoração ficaram ainda mais frequentes. Ela se apegava a mim com cada vez mais ardor, conforme minha força e ânimo desapareciam. Isso sempre me chocou, como um vislumbre momentâneo de insanidade. Sem saber, eu estava agora em um estado bastante avançado da mais estranha doença que um mortal jamais sofreu. Havia um fascínio estranho naqueles primeiros sintomas. A fascinação aumentou por algum tempo, até atingir um certo ponto em que gradualmente uma sensação do horrível se misturou a ela, aprofundando-se até que descoloriu e perverteu todo o estado da minha vida. A primeira mudança que experimentei foi bastante agradável. Ela aconteceu perto do ponto de transição que iniciou aquela queda de Avernus. Certas sensações estranhas e vagas me visitavam em meu sono. A prevalecente era de uma agradável e peculiar sensação de frio, como a que sentimos quando nadamos e nos movemos contra a correnteza de um rio. Ela logo foi acompanhada de sonhos que pareciam intermináveis e eram tão vagos que eu nunca podia lembrar-me de seus cenários e personagens, ou nenhuma parte de suas conexões de ações. Mas eles deixavam uma terrível impressão e uma sensação de exaustão, como se eu tivesse passado por um longo período de esforço e perigo mental. Depois de todos esses sonhos, permanecia na vigília a lembrança de eu estar em um local muito escuro e de falar com pessoas que eu não podia ver. Em especial, uma voz clara, feminina, muito profunda, que soava como se estivesse muito distante, lentamente e produzindo sempre a mesma sensação indescritível de solenidade e medo. Às vezes, tinha a sensação de que uma mão corria suavemente ao longo do meu rosto e pescoço. Às vezes, era como se lábios tépidos me beijassem, mais demoradamente e mais carinhosamente, quanto mais se aproximavam da minha garganta. Mas ali as carícias paravam. Meu coração batia mais rápido, minha respiração ficava mais rápida. Um soluço que se transformava em uma sensação de estrangulamento e então se tornava uma terrível convulsão, na qual meus sentidos me abandonavam e eu ficava inconsciente. Fazia agora 3 semanas que esse estado inexplicável havia começado. Meus sofrimentos haviam, na última semana, marcado a minha aparência. Eu havia ficado muito pálida, meus olhos estavam dilatados e com olheiras, e a languidez que há muito tempo eu sentia começou a se mostrar em minha fisionomia. Meu pai me perguntava com frequência se eu estava doente, mas com uma obstinação que hoje me parece inexplicável, insisti em garantir que estava muito bem. De certa forma, isso era verdade. Eu não sentia nenhuma dor e não podia reclamar de nenhum mal-estar físico. Minha aflição me parecia imaginária ou nervosa, e horríveis como eram meus sofrimentos, eu os mantive, com mórbida reserva para mim mesma. Não poderia ser aquela terrível aflição que afetava os camponeses,
pois eu estava sofrendo já há 3 semanas, e eles raramente ficavam doentes por mais do que 3 dias, quando a morte punha um fim ao seu sofrimento. Camila reclamou de sonhos e sensações de febre, mas de modo algum era de um tipo tão alarmante quanto os meus. Afirmo que os meus eram extremamente alarmantes. Se eu fosse capaz de compreender minha condição, teria pedido de joelhos por ajuda e conselhos. O narcótico de uma influência insuspeita estava agindo sobre mim e minhas percepções estavam entorpecidas. Vou contar agora um sonho que me levou imediatamente a uma estranha descoberta. Uma vez, em vez de uma voz que eu estava acostumada a ouvir na escuridão, ouvi outra, doce e gentil e ao mesmo tempo terrível, que disse: "Sua mãe avisa para ter cuidado com a assassina." Ao mesmo tempo, uma luz surgiu inesperadamente e vi Carmila, de pé, perto da minha cama, em sua camisola branca banhada do queixo até os pés em uma grande mancha de sangue. Acordei com um grito, possuída pela ideia de Carmila estar sendo assassinada. Lembro-me de pular da cama e minha lembrança seguinte é de estar em pé no corredor, gritando por ajuda. Madame e Mademoiselle de La Fontaine saíram correndo, alarmadas, de seus quartos. Uma lâmpada estava quase sempre acesa no corredor, e, ao meu ver, logo entenderam a causa do meu terror. Insisti em bater na porta de Camila. Ninguém respondeu às nossas batidas. Logo, começamos a bater mais forte. Gritamos seu nome, mas foi tudo em vão. Ficamos todas assustadas, pois a porta estava fechada. Corremos de volta em pânico para o meu quarto. Lá, tocamos o sino longa e furiosamente. Se o quarto de meu pai fosse daquele lado da casa, o teríamos chamado imediatamente para nos ajudar. Mas, infelizmente, ele estava longe demais para ouvir. E chegar até ele envolvia uma excursão a qual nenhuma de nós tinha coragem. Os criados, entretanto, logo subiram correndo as escadas, enquanto isso eu estava vestindo meu roupão e chinelos, e minhas companheiras estavam igualmente trajadas. Reconhecendo as vozes dos criados, saímos juntas, e depois de bater novamente na porta de Camila, igualmente sem sucesso, ordenei que os homens forçassem a porta. Eles fizeram isso, e olharam para dentro do quarto. Chamamos seu nome, mas não houve resposta. Olhamos por todo o quarto. Tudo estava intocado. O quarto estava exatamente no estado que estava quando lhe desejei boa noite. Mas Camila havia desaparecido.